Saúde os amados com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje, domingo, dia 19 de abril de 2020. E eu quero não ser inconveniente, mas quero continuar insistindo naquilo que nós temos visto acontecer e que está muito próximo da volta de Jesus. Eu tenho sido muito repetitivo na questão de falar que Jesus está voltando. E nós não podemos perder tempo, amados. Não podemos perder tempo. A Covid é só um dos fatos que irão acontecer, coisas piores acontecerão. E ela veio para distrair realmente todo o povo, toda a nação. E nós entendemos que Deus irá vir buscar tanto os novos quanto os mais velhos. Irá vir buscar o povo dele para que possamos vivermos eternamente com ele. E esse dia está muito próximo de acontecer. Eu quero deixar aqui alguns versículos bíblicos para que você possa meditar esta manhã e entender aquilo que Deus tem falado. Mateus capítulo 24, versículo 44, diz assim: Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ou seja, ele está falando, vai chegar naquele momento em que nós não vamos estar pensando, então a gente tem que estar atento a todo instante. Lucas 21, 36 fala: Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai, diz o Senhor Jesus. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, também fala que o mundo vai acabar em fogo, tudo vai se derreter e não mais em água, como diz na palavra do Senhor. Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, aquela bagunça toda, poucos se importaram com Noé, estavam se casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, bebendo, fazendo uma bagunça tremenda. Está aqui em Mateus 24, 37. Marcos 13, 32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Em concordância, por ser sinódico, né? Os evangélicos, então, os evangelhos, aqui está novamente Marcos confirmando. Lucas 17, 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, não adianta nós ficarmos olhando para uma aparência exterior, imaginando, deduzindo coisas de nossas mentes. Esteja preparado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, esse corpo acabará e nós teremos um corpo incorruptível para a glória de Deus e para viver eternamente com Ele. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Finalizando aqui, Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir.
E para finalizar, os versículos que eu deixei aqui para que você possa meditar nesta manhã, nesse dia 19 de abril de 2020, o texto que fala exatamente sobre a questão do arrebatamento é a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Assim diz a palavra do Senhor: nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, aqueles que já foram mortos e que estão dormindo, como diz a palavra do Senhor. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ele diz aqui, aqueles que ficaram, aqueles que ainda vão estar aqui, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 15 a 17. O que eu quero desejar para você é um dia tremendamente abençoado. Eu recebi um vídeo do pastor Vagnão. Ele sempre posta algumas coisas muito boas e ele postou uns vídeos com 3 crianças, inclusive uma dessas crianças é o filho dele, dos sonhos que essas crianças tiveram na questão do arrebatamento. Eu quero sugerir que você pesquise no YouTube e que você ouça alguns vídeos de alguns sonhos de algumas crianças, e muito recente, coisas de 2015, 2016, 2017, até agora recente, como foi o sonho dessas crianças. E esquece, você pode observar de que não tem nenhum sensacionalismo. Não tem, e não tem por que ter. Não tem por que ter. Não tem por que alguém forçar uma criança a falar algo que realmente não aconteceu. E os sonhos são muito reais. É muito edificante para nossas vidas. Aquilo que aquelas crianças estão falando. Então, ouça. Deus tem falado. A gente sabe que na boca das crianças sai o verdadeiro louvor, pela questão da inocência. Então nós vamos ficar atentos àquilo que Deus tem falado, porque Ele tem falado. E eu vou finalizar esse vídeo dizendo que você tem um dia tremendamente abençoado e Jesus está voltando. Deus te abençoe.